grande, meu Deus é grande, não existe outro Deus tão grande assim. Não existe outro Deus tão grande assim. Nesse Chá com Palavras, hoje nós vamos falar da grandeza de Deus, pois nós estamos em tempos tão difíceis, onde as pessoas estão falando em coisas dolorosas, né? Coisas negativas, mas nós estamos aqui nesse Chá com Palavra para te levar uma palavra de bênção e de vitória, para dizer a você que Deus é grande. Amém. E a grandeza dele está manifesta em toda a terra. Eu já vou pedir a você para compartilhar esse vídeo, para acionar o sininho, dar seu joinha e se inscrever no canal, porque assim você vai estar cooperando para que outras pessoas sejam edificadas com essa palavra gloriosa. E eu estou aqui com ela, a dona dessa música que vocês ouviram, grande, né? O meu Deus é grande. A minha amiga, a cantora Conceição Cabral, que vai estar aqui compartilhando conosco dessa palavra. Amém. O nosso Deus é grande, Conceição Cabral. Muito Ô, bem-vinda. glória! Obrigada, pastora Margarida. É um prazer estar mais uma vez aqui no Chá com Palavras para compartilhar a mensagem da palavra de Deus. Estou feliz. Você que está aí assistindo, tenho certeza que vai ser muito abençoado com a palavra ministrada esta tarde. É isso aí. Nosso Deus é grande. Eu tive o prazer de gravar essa música e nós vamos falar sobre a grandeza deste Deus. Aquilo que é o poderoso, aquilo que ele faz, né? Que nos deixa assim sem palavras para agradecer. Nosso Deus é grande e fiel. Pois é, Conceição, e nós vamos falar da grandeza de Deus na vida de Samuel, né? E você até falou comigo sobre um versículo que você leu. E aí, que versículo foi esse? No livro de 2 Samuel, no capítulo de número 7, o verso 22. Gente, o profeta Samuel, ele se expressa de uma forma muito linda, falando da grandeza de Deus. Pode ler, pastora. Porque grandioso és o Senhor, Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu. Só, segundo tudo o que temos ouvido com nossos ouvidos. Glória a Deus. O nosso Deus é grande, não há outro igual a ele, não tem outro Deus, não tem outro caminho que você possa se achegar em caminho de vitória que não seja através da grandeza de Deus. Por isso é necessário a gente entender todas as grandezas dele, porque quando nós compreendemos a grandeza de Deus, nós percebemos que nós somos pequenos, mas servimos a um Deus grande. E dentro da grandeza desse Deus, ele vai fazer coisas maravilhosas. Samuel, por exemplo, foi a grandeza de Deus na vida de uma mãe que orou, que chorou e queria tanto ter um filho. E Samuel, ele é a grandeza de Deus expressa através da oração de uma mulher, Ana, sua mãe. Verdade. Tanto que o nome dele diz Deus ouviu. Porque Ana era uma mulher casada com Eucana, eles moravam em Ramataim, e Ana não tinha filhos. Ana, que significa filha da graça. Eucana amava Ana. Só que Ana não tinha filhos. Era honra para a mulher, naquela época, pastora, as mulheres terem filhos. Tanto que quando Ana não tinha filhos, deu o direito a Eucana de ter uma segunda esposa, que foi o nome de Penina. Penina teve vários filhos. E com isso, ela pirraçava muito Ana, né? Ela era uma mulher que trazia muitos problemas para Ana. Conviver numa casa com uma pessoa que todos os dias tira a sua paz. Era muito triste para a vida de Ana conviver naquela casa. Mas a Bíblia diz que todo ano eles iam a Siló
para prestar adoração ao Senhor. Um versículo, pastor, eu já vou passar para a senhora concluir, que me chama a atenção é que quando chegava em Siló, que eles iam adorar a Deus, que Eucana preparava o sacrifício, Ana não participava do momento da adoração. Ana se escondia e só chorava, ela não participava. Um dia, Eucana foi e disse para ela: Ana, eu não sou melhor para tudo que 10 filhos, porque a Bíblia diz que para os filhos de Penina e para Penina, ele preparava uma porção, mas para Ana, ele preparava uma porção de excelência para Ana. É porque, na verdade, Conceição, o que iria satisfazer a Ana não seria nem mesmo o amor de Elcana, o amor de homens, não seria nem mesmo a maternidade em si, mas seria a presença do Senhor. Porque naquela época, a mulher que não tinha filho, ela era tida como amaldiçoada. Era alguém que Deus amaldiçoou, era alguém que Deus não honrou, não abençoou. Então, ela se coloca nessa condição de querer muito Deus na vida dela. E isso mudou quando ela deixou de olhar para a Eucana, para a Penina, para quantos filhos Penina tinha, e ela se prostrou na presença do Senhor para buscar do Senhor. E é tanto que quando ela vai fazer o voto dela, ela diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te entrego. Eu te entrego, eu não quero um filho por mim, para me aparecer, eu quero um filho para eu saber que eu sou abençoada, que a tua bênção é comigo, que o Senhor está comigo. E é tudo que nós precisamos, é do Senhor nas nossas vidas. Amém. Porque quando o Senhor é conosco, tudo Ele vai fazer, tudo Ele vai agir. E nós percebemos a grandeza do Pai, a grandeza de Deus, quando Ele ouve o clamor de Ana. E logo depois daquele clamor, Ana sai, vai ter uma noite com seu marido e ela engravida naquela mesma noite. Porque Deus ouviu o clamor dela. Aleluia. E dentro da grandeza dele. Como o Senhor, ele pega todas as coisas e a Bíblia diz que o Senhor ele faz muito mais além daquilo Aleluia. que pedimos ou daquilo que pensamos. Ora, o Senhor queria um profeta, porque quem era Samuel Conceição Cabral? Um grande profeta, um profeta que levantou reis e abateu reis, um profeta que profetizou as nações, um profeta que falava com Deus, um profeta que Deus usou para direcionar muito a vida de Saul. E quando Saul ele saiu da presença de Deus, foi também quem Deus usou para dizer: "Ah, Saul, chega, basta. O seu reino foi tirado. Verdade. Deus tirou o reino de você." Então Samuel foi um profeta que Deus usou poderosamente. E ele tanto honrou Ana, a oração de Ana, quanto ele fez aquilo que para ele era essencial, ter um profeta em Israel naquela época, logo no começo dos reis, porque foi o primeiro rei foi Saul, o segundo foi Davi, que o próprio Samuel Ungiu. Ungiu. A unção que estava sobre a vida de Samuel, interessante, pastora, que quando Ana faz aquele voto que Samuel para nascer, ela disse: na cabeça dele não vai passar navalha, eu faço um voto. Ele não vai beber bebida forte sim, e ele não vai, e ele será um nazireu de Deus. Ele será um escolhido de Deus. Ele não vai ser meu, ele vai ser teu. Então, esse voto diz muito em toda a conduta de Samuel, em toda a sua área ministerial, ao percorrer da sua vida. Porque Ana, ali, ela já consagrou aquele menino ao nazireu. E quando Samuel nasce, uma coisa que eu achei muito interessante na Bíblia, quando Samuel nasce, que ela entrega o menino para Eli, para o sacerdote, que ela diz assim: esse menino, sacerdote, é aquele que eu orava por ele. E eu estou entregando aqui. Ela entregou Samuel no altar. E a sim, Bíblia diz uma coisa interessante, que todo ano Ana levava para Samuel uma túnica de presente. sim, Uma túnica simbolizava uma roupa de autoridade. Ela estava dizendo: meu filho não vai ser qualquer pessoa. Eu estou dando para ele uma túnica. Aí vem a pergunta: você que está em casa, o que é que você tem dado a seu filho? A senhora que pode falar muito sobre esse assunto, o que é que você tem dado? Porque Ana dava
todo ano para Samuel uma túnica e dizia: você não é qualquer pessoa, você vai ser uma autoridade. Era isso que significava aquela túnica que ela levava. Exatamente. E a túnica, ela fala também de chamado, né? Sim, Do chamado. Quando Jacó deu a José, a túnica a José, ali é o chamado, né? O chamado para servir ao Senhor. O chamado para servir. E Samuel, ele veio ao mundo exatamente para isso, para servir ao Deus grande. E você vê que ele, menino, criança, Deus já chamou ele. foi. Deus chama ele, ele estava dormindo ao lado do sacerdote e Deus o chama, ele ainda menino, Não criança, entende. não reconheceu a voz a primeira vez. A segunda vez ele não reconheceu. Na terceira vez, ali disse: quando você ouvir essa voz de novo, você diga: Senhor, eis-me aqui. É muito, muito profundo essa mensagem, Conceição, porque ouvir a voz de Deus é complicado, Uhum. porque às vezes Deus fala e a gente quer se desviar para outro caminho. Deus diz, Deus manda, é assim, eu te chamei, eu vou realizar teu sonho, eu vou cumprir isso aqui, eu vou fazer isso aqui na sua vida. Mas aí você não ouve a voz de Deus, porque você acha que está demorando, você acha que não é desse jeito, você coloca as suas conjecturas como tem que ser, e nunca é do jeito que a gente quer. É do jeito de Deus. Como é que Ana iria saber que para ela engravidar, ela teria que fazer uma oração de entrega, dizendo: Senhor, eu vou te dar. Verdade. Senhor, eu vou te dar. Ela orou o tempo inteiro querendo um filho, mas quando ela foi para entregar a Deus, ela engravidou. Foi. Então, é muito necessário a gente entender que tem que ouvir a voz de Deus. Samuel foi chamado para servir a Deus e precisou da orientação do sacerdote para dizer: diga, Senhor, eis-me aqui. É. Quando você ouvir, diga: Senhor, eis-me aqui. Então, entende-se que precisamos da orientação de um sacerdote, de orientação do profeta. Nós não podemos viver soltos, nós não podemos viver sem uma direção, sem um comando espiritual. Não. Nós precisamos ter comando espiritual para saber ouvir a voz de Deus e cumprir os planos e projetos de Deus em nossas vidas. E outra coisa, pastora, Samuel, a Bíblia diz, né, sobre a situação que estava acontecendo com os filhos do sacerdote Eli, e a palavra do Senhor nos diz que mesmo em toda aquela situação que estava acontecendo ali, a palavra em meio aos erros dos filhos do sacerdote Eli, a palavra diz que Samuel crescia em graça e sabedoria, e o Senhor era com ele. Que frase linda! Ele crescia em graça e sabedoria e o Senhor era com ele, Exatamente. não é? Cumprindo o chamado. Cumprindo o chamado. Cumprindo o chamado, porque desde que o povo escolheu a Saul, que Deus já leva Samuel, porque precisaria de uma autoridade espiritual sobre o reino. É tanto que quando Saul foi arrancado, Deus chegou para Saul e disse: vem cá, Samuel, até quando Quando você terá dó de dó Saul. de Saul? Até quando você terá dó de Saul? É. Até quando você vai querer o que eu já rejeitei? É. E que Nossa. com Deus é assim, Conceição Cabral. Ninguém amaldiçoa o que Deus abençoou, como também ninguém abençoa a quem Deus não quer Já abençoar. rejeitou. A Era quem Deus rejeitou. Se Deus rejeitou, pega a pista e se pica, vai embora. vai embora. Não fica no cargo, não fica ali fazendo o que Deus não te ordenou, não, porque não vai prosperar. Deus vai levantar um profeta. Deus vai levantar. Gente, a palavra diz assim que Saul estava no trono, mas era rejeitado. Rejeitado. Saul estava governando o povo, mas Deus disse: eu não quero. Pois é. E o Senhor fala com Samuel, ele já estava em uma idade, já era um homem, um sacerdote, um profeta e um juiz. Samuel teve os 3 ministérios, foi o único do Velho Testamento que teve os 3 ministérios de Jesus: sacerdote, profeta e juiz, porque ele também julgava a nação de Israel. Quando precisava-se para resolver as causas, chama-se quem? O juiz Samuel. Isso foi honra para Ana, pastora. Foi.
Muita, porque Ana, ela não foi mãe só de um sacerdote ou de um profeta ou de um juiz. Deus deu um pacote Foi, de honra foi. para ela. De quem é esse juiz de Israel? É filho de quem? É filho de Ana, lá de Ramataim Zofi, esposa de Eucana. E é aquele que ela orava por ele. Então, a honra era de quem? De Samuel ou de Ana? De Ana. De quem é esse sacerdote que vai fazer o sacrifício pelo pecado da nação? Exatamente. Esse homem veio de onde? Veio de Ramataim Zofi. É filho da irmã Ana. Exatamente. Coisa linda, viu? Era a Ana, aquela que É, chorava, aquela que aquela. chorava, aquela que clamava, aquela que pedia, aquela que se chateava. É, Porque via Penina é ela. O filho dela, olha os filhos de Penina, ninguém nem fala. ninguém Mas nem o fala. filho de De Ana, Ana. o filho de Ana tá fazendo sucesso É. em Israel, tá ungindo rei. E interessante que quando Deus tira, Saul pega e manda que Davi vá à casa de Jessé, né? Sim. Vai à casa de Jessé, porque eu vou ungir alguém lá. E observe como o profeta ele tem que estar totalmente na dependência de Deus, como o crente, as É. pessoas, nós temos que estar na dependência de Deus. Nós não podemos olhar, julgar pelas aparências, Não. observar pelas aparências, não. Nós temos que ouvir o comando de Deus, porque vivendo dentro do comando de Deus não vai dar errado. Samuel vai, né, para cumprir o mandado de Deus. E chega lá, tinha bastante filhos de Jessé preparados, bonitos, robustos, Aspecto de de rei. aspecto de rei. Tanto que ele olhou É. e disse: parece o rei. Parece né? treinado nas homem de guerras, guerra. homem de guerra. E o que acontece? Aí o Senhor chega para Samuel e diz: cuidado, Samuel, cuidado, não julgue pela aparência, não. Não julgue pela aparência, porque todos esses aí eu rejeitei. Não é nenhum desses. Não é aquele que você pensa que é, não é aquele que você pensa que. Não, é o que eu quero, Samuel. Sim. E Samuel não tinha visto mais ninguém. Samuel, dentro dele, deve ter dito assim: como assim? Estão todos aqui? Porque o recado para o pai dele, né, para o pai de Davi, era o quê? Que ele reunisse os filhos. Foi. Jessé reúna todos os seus filhos, porque eu vou em sua casa. Eu vou em sua casa. Mas Davi estava onde? Nas malhadas. Só que Davi estava sendo treinado por Deus. Coisa boa é ser treinado por Deus, viu, Conceição? Davi estava no anonimato. Davi estava no deserto cuidando das ovelhas. E lá ele cantava: O Senhor é o meu pastor, sem plateia, sem aplauso, sem ser ovacionado. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele cantava louvores ao Senhor, louvores que agradavam o coração de Deus. Por que que Davi estava ali naquele momento e não estava na casa? Porque Davi era ruivo. E ser ruivo naquela época era um sinal de um pecado na família, de algo que aconteceu. Era uma pessoa rejeitada. Eles rejeitavam o irmão porque o irmão era ruivo. Eles não Sim. queriam o irmão. Então, até o próprio pai, na hora, não mandou chamar o filho, só mandou buscar Davi. Por quê? Porque o próprio profeta disse: acabaram-se os jovens, não tem mais nenhum. Porque o primeiro Deus disse: esse aí só tem aparência, eu não olho para a aparência, É, eu olho para o coração, é. né? E o outro, o Senhor, quando ele passou o Samar, o Senhor disse: nem a este eu escolhi. Pastora, será que esse Samar aprontava que Deus disse essa frase tão forte? Quem sabe? Será o que era que ele fazia? Pois Que é. Deus disse: a este aí eu não escolhi. De É. jeito, não unge esse. Não sabemos o que era, O que ele fazia? não sabemos. Sabemos que eles eram treinados, né, no exército de Saul Sim, e que Davi treinava ovelhas, né? Ovelhas. Pastoreava ovelhas, tocava harpa, matava urso, matava leão, lá nas malhadas, né? É o que a gente sabe. e tocava harpa. Isso. Davi era E músico. músico, um adorador. Adorador. Davi era um adorador. Um adorador. Interessante. Você falou da estante, não tinha plateia, não tinha. Você já reparou como Deus fala no secreto? Fala. Os chamados de Deus sempre foi no secreto.
você vê que Davi estava lá no secreto dele com Deus. E quando Davi ele vem, né? Ele vai levar comida para os seus irmãos, e ele observa aquela afronta dos filisteus de Golias, afrontando o exército do Deus vivo. Davi ele se apodera de quem? Do Deus Todo-Poderoso, Do Deus grande. do Deus grande, do Deus grandioso. E ele resolve enfrentar uma batalha, uma luta, porque ele confiava na grandeza desse Deus. Porque não vale a pena, não é só dizer Deus grande, Deus grande. Você tem que confiar na grandeza desse Glória a Deus, no Deus. que ele vai fazer. Verdade. Porque todos os outros filhos de Jessé, apesar de serem treinados na guerra, de andar ali com Saul, ver como era que o rei se comportava, como o reinado de Saul era, nenhum deles foram escolhidos. Por quê? E nós podemos observar isso, que exatamente pela covardia, no momento de ir para a batalha, para defender o povo de Deus, eles não tinham preparação, porque eles Verdade. não tinham essa confiança total e cabal nesse Deus grande. Não confiavam, eles confiavam na estratégia de guerra de Saul, confiavam na estratégia de guerra deles mesmos dentro do exército de Israel, Sim, mas eles não tinham uma intimidade, a intimidade que Davi tinha no não secreto, tinha, não. lá no meio das malhadas, abandonado, jogado, esco- é, es- é, co- discriminado pelo próprio pai. Davi lá no meio das batalhas, mas ele não estava sofrendo discriminação pelo Senhor. Pelo contrário, o Deus grande estava preparando ele. O Deus grande estava trazendo sobre a vida de Davi as armas certas para ganhar uma guerra, para derrotar um homem que ameaçava com o povo de Deus. Então, aí está a diferença. Treinados pelo homem, mas não confiava na grandeza do Deus grande. Verdade. Davi confiava, porque Davi era treinado por Deus. Eu tenho certeza, Conceição, pelo tempo que eu já te conheço, você me conhece também, que muitas batalhas você travou, só você e Deus, como eu. Quantas batalhas eu travei, somente eu e Deus. De ninguém saber, de ninguém estar ali do meu lado para saber o que eu estava vivendo, o que eu estava passando. E até hoje a gente vive isso. Vive. Mas com o nosso Deus do nosso lado, a gente é treinado a cada É dia. treinado. Pastora, Davi, quando ele estava naquela batalha com Saul, com o gigante Golias, uma frase que me chama muita atenção. Golias, ele disse: hoje mesmo eu vou. Que é esse menino? Mandaram um menino, não tem homem em Israel, não. Mandaram um menino para lutar comigo. Eu vou arrancar tua cabeça e vou jogar as aves do céu. Ele olhou e disse: você não vai nada. Quem és tu, incircunciso, filisteu? Quem és tu para afrontar o exército do Deus vivo? Sou eu que vou cortar tua cabeça, em nome do Senhor. Eu vou cortar tua cabeça e vou jogar as aves do céu. Pois é. Então ele tinha tanta fé na grandeza de Deus. Mesmo um menino que não tinha aparência, não tinha estatura, mas ele disse que nada, você não vai não, seu incircunciso filisteu. Em nome do Senhor dos exércitos, eu que vou fazer isso em você. Por conta da Da confiança confiança. que ele tinha em Confiança que ele Deus. tinha. Era Então, grande. confiar em Deus é o ponto crucial para a nossa vitória. E como nós precisamos, gente, como nós precisamos confiar em Deus, porque nós estamos verdadeiramente, o mundo está sucumbindo. Gente, Hollywood está sendo destruído em fogo. Outros lugares aí em água. As previsões econômicas, as previsões, é só catástrofe que o povo fala. Mas em quem você tem confiado? Quem é o seu rei? Quem é que te direciona? Em meio à guerra, você permanece na paz que excede a todo entendimento? Ou você acha que você vai sucumbir nessa guerra? Então, eu convido você a se fortalecer no Senhor, a confiar na Amém. grandeza desse Deus. Esse Deus grande, esse Deus Aleluia. que operou milagres, que fez milagres na vida de Davi, na vida de Samuel, na vida de Esté, mudou completamente a vida de Esté com a grandeza dele. Pegar uma menina órfã, abandonada, e fazer se casar com um rei, ela se tornar em uma rainha. Para quê? Para dar livramento ao povo de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você sabe qual é a nossa vitória, Cabral? Sempre
é quando nós lutamos a favor de Deus, Glória a Deus, do verdade. povo de Deus. Tem muita gente aí que está pensando que está agindo correto, mas lá na frente vai quebrar a cara, porque nunca é sobre nós, é sobre o que estamos fazendo no reino. Glória a Deus, verdade. Fazendo no reino. Então, o meu propósito, o seu propósito é viver o que Deus preparou. É o que Deus tem para as nossas vidas. É o chamado de Deus para as nossas vidas. É abençoar pessoas. É conduzir pessoas ao reino de Deus. Ao reino de Deus. Assim foi com Samuel. Quantas vezes Samuel livrou o povo através da sua dedicação ao Senhor, Sim, de ouvir a voz do Senhor. Porque Samuel poderia chegar para Deus e dizer assim: olha, Deus, tá aqui os filhos todos de Jessé. Já, esse daqui tá ótimo, o de cá tá maravilhoso. Abinadab, esse homem forte, bonito, guerreiro, preparado. Esse daqui tá bom. Mas não é assim que funciona no reino de Deus. No reino de Deus é como ele quer, é do aleluia. jeito que ele quer. Oh, glória. E se a gente abre o nosso Verdade. coração para viver a vontade de Deus, certamente nós vamos viver o melhor dele aqui na terra. Verdade. E para surpresa do profeta Samuel, quando Davi adentra aquela casa, que era um menino todo sujo que vinha de um trabalho, Deus olha para o profeta e diz: levanta e unge, porque foi ele que eu escolhi. É, Foi ele que eu escolhi. não eram os que estavam na mesa Não. do pai terreno, mas era aquele que Deus estava preparando banquete. Como ele disse, o Senhor prepara uma mesa para mim na Na presença presença, dos ele meus cantava inimigos. isso no Salmo Ele 23. cantava Ele isso. cantava no deserto, lá É. cuidando das ovelhas, né? Ele cantava o Salmo 23. E para maior surpresa de todos, a Bíblia diz que quando Davi entra, que Deus fala que ele se ajoelha, acontece, unge-me, né? Unge-me com óleo, né? E ele foi ungido ali como novo rei de Israel. E a palavra é muito forte quando diz: e o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Oh, dão glória, minha gente, porque é lindo, Se né? apoderou. E Se quando o apoderou de Davi. Espírito de Deus se apodera, Não é não mais tem a para mesma ninguém. pessoa. Não, Você não, não não. é mais a mesma Não, pessoa. não. Porque você não é forte no seu eu, nas suas qualidades. Você se torna forte em Deus. É. Você se torna forte no Senhor, cheio do Espírito Santo. E por isso que Davi, lá na frente, quando acontece acontece um pecado com ele, diz o que para Deus? Não retires de mim o teu Espírito Santo, porque era algo precioso que ele tinha, era o Espírito Santo sobre A ele. dependência dele era estupenda, né? A dependência dele era estupenda. Então, por certo, o profeta Samuel ficou assim: Deus escolheu esse menino. É. Foi esse aqui que Deus escolheu. Deus me trouxe de lá para me vir aqui para ungir um menino. O pra pai ser- pode ter rejeitado, os irmãos podem ter rejeitado, Mas mas foi esse que Deus Deus escolheu. escolheu. Eu, no meu olho, talvez Samuel pensou, até eu rejeitaria um baixinho desse. É, Esse menino tem pinta de rei? Não tem pinta de rei. Esse não tem pinta de rei, não. Esse menino não tem. E hoje a gente olha tanto isso. A gente estava aparência, até né? conversando mais cedo, que foi sobre aquela pessoa que tem aquela pose, todo bonitão, todo. Não é mais que, na verdade, a gente vê, a gente olha as aparências As aparências. do porte físico, da maneira de se comportar, de ser. E aí a gente acha que é aquilo. E aí, às vezes, aí você vai e Deus chamou um cheirando a ovelha, cheirando a mato, cheirando a leão, cheirando a urso, e foi esse que Deus escolhe. Foi esse que Deus escolhe. E interessante que quando Deus escolhe alguém que vem dele, não adianta ninguém querer puxar ou tirar ou botar a capa em ninguém. Você vê que Saul quis botar uma capa em Davi para Davi lutar, Davi arrancou tudo. Não, 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 não. tem que ser eu. Tem que ser eu. Porque dentro daquilo que Deus lhe chama, lhe capacita para poder você fazer, você só precisa da cobertura dele. Ele vai te cobrir.
Você não vai precisar de armaduras humanas. As suas armaduras, você até vai precisar, me expressei errado, você vai precisar da cobertura de alguém. Davi precisou da cobertura de Samuel. Verdade. Mas você não vai precisar de armaduras humanas, porque as suas armas, as armas da sua milícia, não são carnais, É, mas elas são poderosas em Deus para demolição, destruição de fortalezas. Davi foi treinado sem nenhuma espada, ele foi verdade. treinado com as mãos. Ele matou o leão, ele matou o urso com as próprias mãos. Não foi com espada, não foi com a armadura de ninguém. Então, as nossas armaduras, ela vem de Deus. São as armaduras do Senhor que vai proteger a nossa mente, que vai guardar nosso coração, que vai proteger as nossas vidas, que vai nos livrar do mal. São as armaduras de Deus. E eu convido você a receber essas armaduras do Senhor. Amém. Porque quando nós estamos revestidos dessas armaduras, nós vamos ver a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Observe, saindo um pouquinho desse contexto daqui de Samuel e entrando nos milagres de Jesus. Quando Jesus ele foi ressuscitar a filha de Jairo, a casa estava cheia, cheia de pessoas já chorando porque a menina tinha morrido. A menina tinha morrido e a casa estava cheia de gente. Sim. Ó, lotado, um chorando, outro tocando harpa, porque os velórios eram assim. Era. Pessoas eram pagas para chorar, As carpideiras, né? eram pagas para chorar e a casa lotada, lotada. Aí Jesus chega o que? Expulsa todo mundo. Jesus manda, tira todo mundo dali e sobe para fazer a ressurreição da menina. Por quê? A casa estava cheia. E assim a gente vê hoje muitos lugares cheios de pessoas vazias. Verdade. Cheias de pessoas vazias que estão sendo pagas, que estão tendo um motivo de interesse para estar ali, Representando um papel. representando um papel pelo interesse próprio e não por um interesse de fazer o milagre, de cumprir o que Deus quer na vida. E aí Jesus tira todo mundo através desse Deus Pai grande que usava ele para fazer os milagres e chega, só fica 6 lá. E ele vai lá e toca na menina e a menina, ela é ressurreta. Então, isso nos traz mais um ensinamento da palavra de Deus. Amém. Da palavra. Não é sobre treinamentos humanos, não é sobre casa cheia, não. É sobre reconhecer a grandeza de Deus, a grandiosidade desse Deus Pai Todo-Poderoso, que honra os seus filhos, que cuida dos seus ungidos e protege os seus profetas. Aleluia. Amém, Conceição? Ele tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Ele põe limite nas águas, porque ele é grande. Grande, meu Deus é grande, não existe outro Deus tão grande assim. Oh, glória! Você pode adorar Ele com a gente, você pode exaltar a Ele e dizer: grande é o Senhor, digno de ser louvado, porque não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não. E acabou e ponto final. A história termina aí. Não, não tem que discutir. Ponto final. Não há Deus tão grande quanto o nosso Deus. Não, não há. Não há. Ele é grande, ele é poderoso. Obrigada, Conceição, por estar Pastora, aqui obrigada, é um comigo. prazer. Gente, assista aí a música Meu Deus é Grande, Conceição Cabral, tá o clipe no YouTube, assista, seja ministrado com essa canção. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com esse louvor. Um beijo para todos vocês, obrigada. Obrigada. As redes sociais dela, ela já falou aí, viu, gente? Conceição Cabral, tanto o Instagram como
YouTube. Amém. E ela tem as músicas dela todas na Spotify. Isso, as plataformas digitais estão lá. Deus abençoe, muito bom. A pastora vai fazer uma oração para encerrar aí para dar um louvor e gratidão ao nome do Senhor. Te louvamos, Senhor, te Obrigada, agradecemos Jesus. pela tua grandeza, pela tua bondade, pelo teu poder, que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Continue sendo grande em nossas Amém. vidas, na vida de todos Obrigada. aqueles que estão ouvindo essa mensagem agora, que recebam a tua grandeza, o teu poder, a tua cura e o teu milagre, em nome de Jesus. Amém. Ô, glória!